Aristóteles foi um dos pensadores que mais influenciou o direito, a ética e a política no mundo ocidental. E hoje eu vou te mostrar exatamente por quê. Nesse vídeo você vai entender o que Aristóteles ensinava sobre virtude, sobre ética, sobre retórica e sobre justiça, e como essas ideias continuam vivas dentro do direito até hoje. E você vai perceber que esses conceitos não são complicados, eles fazem parte do dia a dia, da vida em sociedade, das relações entre as pessoas. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal, porque a minha meta é chegar a 1 milhão de inscritos e eu preciso da sua ajuda para isso. E se você quer ter a base do direito de um jeito fácil de entender, o link para o curso Primeiros Passos no Direito está na descrição do vídeo. Vamos começar. Aristóteles viveu na Grécia Antiga entre 384 e 322 a.C. Ele foi aluno de Platão, mas desenvolveu ideias bastante próprias, especialmente quando o assunto é ética, política e o que significa viver bem em sociedade. Para o direito, as contribuições de Aristóteles são fundamentais até hoje, e eu vou te explicar por quê. Vamos começar pela ideia de virtude. Para Aristóteles, a virtude não é um dom que a pessoa nasce tendo, e nem é um favor que alguém concede. A virtude é um hábito. É algo que se constrói com prática, com repetição e com escolha consciente ao longo do tempo. Pense assim, uma pessoa não se torna corajosa por acidente. Ela age com coragem repetidas vezes até que isso se torna parte do seu caráter. O mesmo vale para a honestidade, para a prudência, para a justiça. E aqui entra um conceito central no pensamento de Aristóteles, que é o da chamada doutrina do meio termo. Para ele, a virtude está no equilíbrio entre dois extremos. A coragem, por exemplo, está entre a covardia e a imprudência. A generosidade está entre a avareza e o desperdício. Isso é importante para o direito, porque o sistema jurídico também busca esse equilíbrio constante. A pena não pode ser nem muito branda, nem desproporcional. A norma não pode ser nem omissa, nem abusiva. O direito, como a virtude, vive nesse espaço de equilíbrio. Agora vamos falar de ética. Para Aristóteles, a ética não é uma lista de proibições. É uma reflexão sobre como viver bem, sobre o que é o bem humano, sobre qual é o fim último da vida em sociedade. Esse fim, para ele, é a eudaimonia, que costuma ser traduzida como felicidade, mas que significa algo mais próximo de florescimento humano, de viver plenamente de acordo com a razão e com as virtudes. E aqui também podemos pensar sobre o direito. O ordenamento jurídico de uma sociedade reflete, em boa medida, a ética que essa sociedade escolheu para si. Quando a Constituição brasileira garante a dignidade da pessoa humana como fundamento do Estado, ela está dizendo que o direito existe para que as pessoas possam florescer. Isso é aristotélico. E imagine que Tício e Mévio são vizinhos. Eles têm um conflito sobre o limite das suas propriedades. O que resolve esse conflito não deve ser a força bruta, deve ser o direito, funcionando como um instrumento de equilíbrio, de convivência ética entre pessoas que vivem em sociedade. Isso é exatamente o que Aristóteles ensinava. Passemos agora para a retórica. Quando se fala em retórica, muita gente pensa em manipulação, em discurso vazio, em enganação. Mas para Aristóteles, retórica é a arte de persuadir por meio de argumentos legítimos. É a capacidade de apresentar uma ideia de forma que o outro consiga compreender, avaliar e aceitar. No direito, a retórica é essencial. O advogado precisa dela para defender o seu cliente perante um juiz. O promotor precisa dela para sustentar uma acusação. O juiz precisa dela para fundamentar a sua decisão, de forma que as partes e a sociedade possam entender. Aristóteles dizia que a retórica eficaz depende de 3 elementos. O primeiro é o ethos, que é a credibilidade do orador. O segundo é o pathos,
que é a capacidade de se conectar emocionalmente com o interlocutor. E o terceiro é o logos, que é a consistência lógica do argumento. Pense em um advogado que precisa convencer um júri. Se ele não tiver credibilidade, o júri não vai acreditar nele. Se ele não conseguir criar conexão emocional com a situação do cliente, o júri vai ficar indiferente. Se os argumentos não forem logicamente sólidos, o júri vai rejeitar a tese. Retórica para Aristóteles não é um truque, é técnica a serviço da justiça. E chegamos ao conceito que talvez seja o mais importante de toda a filosofia aristotélica para o direito, que é o conceito de justiça. Para Aristóteles, a justiça é a virtude mais completa, porque ela não diz respeito apenas ao indivíduo, mas à relação do indivíduo com os outros. Aristóteles divide a justiça em dois tipos principais. O primeiro é a justiça distributiva, que é aquela que orienta como os bens, as honrarias e os encargos devem ser divididos na sociedade. Ela parte do princípio de que pessoas em situações diferentes merecem tratamentos diferentes. Não é justo tratar de forma idêntica quem está em condições completamente distintas. Devemos tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida das suas desigualdades. E isso está presente no nosso direito atual, através do princípio da isonomia. O segundo tipo de justiça de Aristóteles é a justiça corretiva, também chamada de justiça comutativa, que é aquela que atua nas relações entre as pessoas, especialmente quando há um desequilíbrio que precisa ser corrigido. Se Cornélio causou um dano a Semprônio, a justiça corretiva exige que esse dano seja reparado, que o equilíbrio seja restaurado. Você consegue ver o quanto essas ideias já fazem parte do direito brasileiro? O direito civil, o direito penal, o direito do trabalho, todos eles refletem em diferentes medidas essa busca pelo equilíbrio que Aristóteles descreveu há mais de 2000 anos. Aristóteles não criou o direito, mas ele criou as ferramentas filosóficas que nos ajudam a pensar sobre o que o direito deve ser, para que ele serve e como ele deve funcionar. E por isso, ele continua sendo estudado nas faculdades de direito do mundo inteiro. Se você chegou até aqui, deixe o seu comentário com a frase: todo mundo deveria conhecer o direito. Todo mundo deveria conhecer o direito. Parabéns por ter chegado até aqui. No começo é normal ter uma certa dificuldade em entender o direito e a filosofia que o sustenta. Mas o segredo é seguir em frente, um passo de cada vez. E o meu canal está aqui exatamente para isso. É para pessoas como você que eu estou aqui, trazendo conteúdos semana após semana. Se esse conteúdo te ajudou, compartilhe com alguém que também deveria conhecer o direito. Quando eu comecei a estudar direito, eu me senti perdida. Havia muita coisa que parecia não fazer sentido. E eu percebi que boa parte dos meus colegas sentiam o mesmo. Com o tempo, eu fui descobrindo que o problema não era falta de esforço, era pura falta de base. O direito tem uma lógica interna, e quando você entende essa lógica, tudo começa a se encaixar. A questão é que essa lógica nem sempre é ensinada de forma clara, nem nas faculdades. Eu encontrei os assuntos mais importantes dessa base, depois eu organizei de um jeito que qualquer pessoa consegue entender, e foi assim que nasceu o curso Primeiros Passos no Direito. Ele é para quem está começando agora, para quem ainda se sente inseguro, para quem quer ter uma fundação sólida antes de mergulhar nos detalhes. E saiba que não é culpa sua não ter aprendido antes. O sistema falhou com muita gente, mas isso pode ser corrigido. E você pode testar o curso por 7 dias, sem risco nenhum. Se não for para você, é só pedir o reembolso. O link está na descrição do vídeo. Mas se esse ainda não for o momento de entrar no curso, pelo motivo que for, tá tudo bem também. O curso é o caminho mais rápido, mas você também pode continuar assistindo aos vídeos gratuitos aqui do canal. Se você assistir alguns vídeos por dia, em pouco tempo você vai notar uma grande diferença. E não saber o direito pode custar caro, de formas que você nem imagina. Muita gente se aproveita de quem não conhece os próprios direitos. E para certos grupos, é conveniente que as pessoas continuem sem saber.
Pense nisso. Conhecer o direito é uma forma de se proteger, é um ato de liberdade. Eu vou deixar aqui uma lista de vídeos gratuitos do canal para você clicar e aproveitar. Assista pelo menos mais um vídeo hoje. Faça isso por você. Até!